E a situação envolvendo o zagueiro Domingos Duarte pode ter uma reviravolta, segundo o jornalista, caso realmente o Flamengo não consiga contratar o zagueiro Léo Ortiz. Lembrando que o Flamengo ainda não desistiu de Léo Ortiz, justamente por conta do regulamento da Conmebol. Eu vou explicar aqui para vocês, vou falar sobre a situação envolvendo o Léo Pereira, que clubes árabes voltam novamente a intenção de poder contratar o zagueiro. O Flamengo já recusou em 2023 proposta de 2 clubes árabes. A gente vai falar sobre isso ainda mais agora, né? Com esse momento de Léo Pereira aí, que vem brilhando na defesa do mais querido Brasil. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Michael Henrique. Será que existe essa possibilidade de Michael uma para o mais querido Brasil? O Flamengo teria interesse na contratação de Michael? Lembrando, né, que Michael é um ponta esquerda, mas faz muito bem aquela função de ponta direito, jogando pelo lado direito. Inclusive o técnico Tite já vem pensando em utilizar o Bruno Henrique também pelo lado direito. A gente também vai falar sobre isso, se realmente existe essa possibilidade agora, nesse exato momento, alguma decisão da diretoria em relação ao atacante Michael. A gente vai falar sobre a despedida de Mateuzinho, né, que soltou uma carta aí, oficialmente, não teve tempo de se despedir da torcida, mas se despediu da torcida através de uma carta que ele soltou nas redes sociais. Mateuzinho aí, que é jogador do Corinthians agora. Situação envolvendo os valores, como vai serem divididos. A gente também vai falar sobre isso aqui, dessa venda de Mateuzinho, com quanto realmente o Flamengo vai ficar, de fato, o valor concreto que o mais querido Brasil vai ficar. Então, já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo aqui falando sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, porque até o momento as negociações seguem acontecendo. Passando só uma atualização simples e rápida, né, um resumo aqui para vocês, porque nesse exato momento acontece uma negociação que envolve 3 clubes. Não é só o Flamengo e o Internacional. Existe também na situação envolvendo o Lille da França. O Lille tem 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. O Flamengo tem os outros 50%. O Flamengo ficaria com 25%, o Lille com 25%. O Thiago Maia sendo vendido ao Internacional, o Internacional comprando 50%, ou seja, 25% do Lille e 25% do Flamengo. Com isso, o que vem impedindo nesse exato momento do negócio ser fechado, justamente é por conta da pedida do Lille. O Lille quer receber o dinheiro à vista, não quer saber de mimimi, de kkk, não. É à vista e ponto final. Mas o negócio está caminhando, a gente vai seguir aí realmente, né, trazendo todos os detalhes dessa negociação. Eu acredito que daqui para esse final de semana agora o negócio seja finalizado. Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre Mateuzinho, porque em relação ao Thiago Maia, Mateuzinho está fechado, já é jogador do Corinthians, mas o jogador foi vendido por 21 milhões de reais aí. Quanto o Flamengo de fato vai levar nessa negociação? Bom, o Flamengo receberá 14 milhões de reais pela venda de Mateuzinho ao Corinthians, e Londrina fica com 7 milhões de reais. Além disso, o Flamengo mantém 32% dos direitos econômicos do lateral, e Londrina fica com 8%. Ou seja, o Flamengo era dono dos 50% e Londrina também dono de 50% do lateral. O Corinthians pagou 21 milhões, ou melhor, vai pagar, né, 21 milhões de reais por 60%. O Flamengo negociou com Londrina e dividirá o valor e o percentual da seguinte maneira: Flamengo recebe 14 milhões de reais e o Londrina 7 milhões de reais. Corinthians será dono de 60% dos direitos econômicos, Flamengo manterá 32% e Londrina 8%. Então tá aí, Flamengo levando 14 milhões de reais. O Mateuzinho até fez uma carta de despedida, né, do Flamengo. Olha só o que ele colocou nas redes sociais. Não tive a oportunidade de me se despedir da torcida e por meio desta carta gostaria de falar com vocês. Cheguei ao Flamengo apenas um menino cheio de sonhos e me tornei um cria do ninho cheio de conquistas. Sou grato por estes maravilhosos anos de muitas memórias que sempre estarão marcadas na minha história. Agradeço por todo o carinho e também pelas cobranças. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do Clube de Regatas do Flamengo,
Fiz de tudo para honrar a história e o tamanho do maior do Rio. Me despeço também dos meus ex-companheiros de time, da direção e principalmente dos funcionários que são indispensáveis para o sucesso do clube. E sempre falo, no Rio não tem outro igual. Mais uma vez, obrigado e espero que torçam por mim nessa nova etapa. Chegou a hora do Cria voar. Obrigado, Matheus França. Para vocês, Mateuzinho, tamo junto. Mateuzinho aí, realmente se despedindo da nação rubro-negra. Agora é do Corinthians, sucesso, Mateuzinho, boa sorte aí no seu novo clube. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola. Eu já começo falando sobre a situação envolvendo Léo Pereira, meus amigos. É isso mesmo. Segundo as informações do portal Bola VIP, é que os clubes árabes, alguns clubes da Arábia Saudita, já estão monitorando Léo Pereira e pode apresentar uma proposta ao Flamengo a qualquer momento pelo zagueiro rubro-negro que vem aí se destacando nessa temporada de 2024. Recentemente, em 2023, o Flamengo chegou a recusar 2 propostas por Léo Pereira. A primeira foi do Al Hilal, chegou a apresentar 12 milhões de euros, no total de 64 milhões de reais pelo zagueiro rubro-negro. O Flamengo recusou de forma imediata. Ainda em 2023, o Al Nassr, também da Arábia Saudita, chegou a apresentar uma proposta de 15 milhões de dólares, um total de 73 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo também não aceitou, recusou. O zagueiro continua no Flamengo e, inclusive, a intenção do Flamengo é renovar o contrato do Léo Pereira. O contrato do Léo Pereira atual vai até dezembro de 2027. E com isso o Flamengo, além de renovar o contrato, uma extensão de contrato que poderia chegar até o final de 2028 ou até mesmo 2029, mais 2 ou 3 anos de contrato e mais uma valorização salarial para o jogador, sem contar com o valor da multa rescisória, que também seria, né, alterado. Ou seja, o Flamengo pretende colocar o valor da multa de Léo Pereira para 100 milhões de euros, total de 533 a 534 milhões de reais hoje na cotação atual. Então, segundo o portal Bola VIP, os clubes árabes estão monitorando o zagueiro rubro-negro. E aí, nação, o que vocês acham sobre isso? Será que existe essa possibilidade de o Léo Pereira deixar o Flamengo? Por se falar em zagueiro Léo Pereira, vamos falar sobre a situação envolvendo Domingos Duarte e Léo Ortiz. O Léo Ortiz, o Flamengo ainda não desistiu da contratação de Léo Ortiz, justamente por conta do regulamento da Conmebol. O jogador, mesmo jogando a preliminar da Libertadores pelo Red Bull, o Flamengo contratando o zagueiro, o Flamengo poderá inscrever o Léo Ortiz na fase de grupos. Por isso que o Flamengo ainda não desistiu. Só que o negócio ainda não foi batido o martelo oficialmente. E caso o Flamengo não consiga contratar o zagueiro Léo Ortiz, o caso de Domingos Duarte no Flamengo pode acontecer uma reviravolta. Segundo as informações trazidas pelo jornalista Fabrício Lopes no site O Dia, uma possível reviravolta na situação do jogador, ele poderia se tornar jogador do Flamengo caso o time não consiga um acerto com Léo Ortiz. Domingos Duarte tem tudo acertado com o Flamengo. De acordo com Fabrício Lopes, o Flamengo tem tudo acertado para fechar com o zagueiro português. As partes teriam chegado a um consenso, porém, ele é o plano B da equipe carioca que tem Léo Ortiz em seu foco. Nação, eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, a situação envolvendo Léo Ortiz, né, Domingos Duarte, quem você realmente contrataria, já que o cara tem tudo acertado com o Flamengo? Lembrando que Domingos Duarte está no Getafe da Espanha e de fato tem uma negociação com o Flamengo. Só que a prioridade do Flamengo é um pedido técnico Tite, não sei se é do Flamengo, mas sim do técnico Tite, é uma prioridade. Tite quer o Léo Ortiz. E o Flamengo vem fazendo, né, de tudo aí um esforço, não sei nem se vem fazendo esforço da verdade, mas não desistiu ainda da contratação de Léo Ortiz. E aí, você sendo a diretoria do Flamengo, deixaria de lado essa situação Léo Ortiz e partiria de uma vez por toda para cima do Domingos Duarte? Fecharia a contratação do Domingos Duarte e ponto final? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Michael, porque o técnico Tite tem pedido à diretoria do Flamengo
o Tite não faz, eu posso falar assim, pressão na diretoria por reforço. Mas ele fala aqui, ó, a gente vai precisar disso aqui, a gente tá precisando, né, repor essa posição. E o Tite chegou ao Flamengo e comunicou sobre um ponta direita. Inclusive o Tite já está até pensando em utilizar o Bruno Henrique daquele lado. A gente sabe que não é uma posição do Bruno Henrique. Agora, em relação à situação envolvendo o nome de Michael, começa a surgir no Flamengo nos últimos dias. Só que o Michael hoje recebe 1 milhão no Al Hilal. O Michael tem clubes interessados para o Michael ir para a Europa. A Europa tem interesse em Michael. Inclusive a informação que é relatada lá na imprensa turca é que o Fenerbahçe da Turquia tem interesse na contratação do jogador. A decisão oficial da diretoria do Flamengo em relação à possível chegada de Michael, mesmo com a boa relação que o Marcos Braz tem com o atleta, nesse momento a decisão do Flamengo não é das melhores. O torcedor até gostaria de ver o Michael de volta ao Flamengo. O Michael joga muito bem pelo lado direito, apesar de ser um jogador também da posição do Bruno Henrique, né? Apesar de ser um jogador de ponta esquerda, mas o Michael joga muito bem ali na ponta direita. Michael joga muito bem. O Michael hoje receberia aí, né, um salário em torno de 1 milhão, caso retornasse ao Brasil. Será que o Flamengo estaria disposto a pagar nesse valor? Mas só que a diretoria do Flamengo não pensa em contratar o Michael nesse exato momento, justamente por ter outros atletas da posição na mira. Na mira não tem contratação. Essa é a verdade. O Flamengo não vai contratar mais ninguém. Se fechar a contratação de um zagueiro, o Léo Ortiz ou Domingos Duarte, muito provável que aconteça, né? Mas eu acho muito difícil. Para você, torcedor rubro-negro, Michael seria um bom nome para reforçar o mais querido do Brasil nessa temporada de 2024? Você aprovaria, aceitaria a volta do atacante Michael para o nosso Mengão queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Só que o Michael vai ter uma oportunidade de poder jogar no futebol europeu, né, com 27 anos. O interesse do Fenerbahçe da Turquia, segundo a própria imprensa turca, relata e divulga essa informação. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas nesse exato momento, a diretoria do Flamengo não se movimenta por uma volta de Michael, por enquanto, nesse momento. 27 anos, ainda dá para jogar muita bola. O Michael joga muita bola. Realmente aí o Michael, na verdade, é um baita, baixinho. O Michael joga demais. E aí, o que vocês acham? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Valeu? Bom, mas o dia agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. E daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.